RF com você de volta, agora 11 horas e 15 minutos. Vamos direto para a tela aqui para conversar com você aí de casa. Antes da gente entrar no nosso tema, é o quadro Você na Telinha. Pode colocar aqui pra gente. A Thalita Requena, lá, o Theo é fã do Gustavo. Esse fã especial, hein? Pelo amor de Deus, que criança linda. Obrigado, Theo, pelo carinho. Tá aí a Thalita também. Próximo. A Edneia de Campinas, olá, bom dia, amo assistir vocês, a gente também ama o carinho de vocês, continue mandando a sua participação, inclusive por áudio, tá, se você quiser. Quem mais? A Juliette Santos, de Camaçari, na Bahia, olá, bom dia, segunda vez que assisto o programa e estou amando. Olha só, é muito legal, se você é um telespectador novo, divulga aí, né, para as pessoas que você conhece, isso é muito importante, vamos aumentar a nossa rede de contato. E a Beth, de São Paulo, vocês são lindos, o programa é ótimo, eita, dupla dinâmica. A Beth é uma velha conhecida nossa e ela é impressionante, dinâmica é ela, a gente adora a tia Beth, tá? Obrigado pela participação. Agora, vamos entrar no tema de hoje, que tem a ver em como as emoções afetam a saúde do seu corpo. A pergunta que a gente quer fazer para você é se alguma vez você percebeu quando estava muito estressado, por exemplo, que isso gerou uma doença, um outro tipo de doença que você só foi perceber depois. Se você teve alguma situação parecida com essa, mande pra gente, não é, Larissa? Exatamente. Agora eu quero receber aqui o fisioterapeuta Michel Duarte. Michel, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que envolve as emoções e também a nossa saúde. Mas antes da gente falar como as emoções podem afetar mesmo a nossa saúde, trazer doenças, a gente precisa entender do que o nosso corpo é feito, né? Isso. E isso vem a sua especialidade. Isso, com certeza. A minha especialidade se chama fáscias, né? Que a gente é da Academia Brasileira de Fáscias. Fáscias, só pra gente dar uma recapitulada, é um tecido interno no nosso corpo que reveste todas as estruturas, ou seja, as veias, as artérias, os nervos, as vísceras, que são nossos órgãos internos. O espaço que existe entre uma víscera e outra é preenchido também pela fáscia. A fáscia transmite movimento, por isso que quando a gente anda, pode perceber que o seu ombro ele não vai fazendo um joguinho automático. Isso seria uma transmissão de força vindo também da fáscia. E a Academia Brasileira trouxe esse novo conceito para o país, né, para os fisioterapeutas e também terapeutas manuais, né, que é a nossa especialização, onde a gente começa a entender de uma maneira mais ampla a complexidade que é o ser humano. A gente não acredita, né, hoje em dia na ciência, que o ser humano é simplesmente a soma das partes. Ele é muito mais. E aí, trazendo tudo isso para as emoções, a gente vê que fica ainda mais complexo o ser humano. E é esse assunto que a gente vai debater hoje aqui. E a gente pode falar que algumas emoções, raiva, estresse, ódio, felicidade, estão relacionadas a algumas doenças? Com certeza. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o nosso sistema nervoso, tá? Vamos pensar assim, quando a gente está com a perna cruzada, igual você tá, uma mão por cima da outra, eu também, essa minha postura, a gente não pensa em basicamente nada para isso acontecer. Só 2% do nosso controle motor a gente pensa, o resto é automático. Então, o que eu quero dizer? Existe um sistema, então, inteligente por detrás do nosso corpo que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente nem lembra que isso aqui nem existe. Percebe, né? A gente né? nem percebe. Esse sistema, a gente classifica ele em dois, simpático e parasimpático. O que quer dizer? Simpático seria o sistema que deixa a gente em alerta, tá? É conhecido como luta ou fuga. Vamos dar um exemplo. Antigamente, na savana africana, que é o mesmo corpo que existia lá naquela época, é o nosso que ainda está hoje. Quando entrava um leão no meio da aldeia, o corpo precisava entrar em um sistema onde ele conseguisse fazer o quê? Sobreviver. Então, existe esse sistema que chama sistema nervoso simpático. O que ele faz? Ele retira o sangue das áreas que não precisa do sangue no momento, ou seja, a pele, as vísceras, porque na hora que o leão entra, eu não preciso fazer digestão, eu tenho que sobreviver. Então, o sangue se desloca para as coxas e para o braço, a gente aperta a boca, a pupila dilata e a gente fica como se fosse de uma maneira de alta performance. E a gente sobrevive. Só que depois que esse leão vai embora e a aldeia já está todo mundo calmo, entra um outro sistema que chama parasimpático, que é o sistema que vai recuperar os nossos tecidos. Vai voltar tudo ao normal. Voltar tudo ao normal, porque de repente pode ser que aconteça alguma lesão durante essa luta, alguma coisa. Agora vamos trazer isso para os nossos dias atuais. O mesmo sistema da savana ainda existe aqui, que é o simpático e o parasimpático. Só que hoje em dia não existe mais leão. O que a gente tem é o quê?
boleto, conta, desafio. Metas, não é? Exatamente, pressão do chefe, tudo isso, escola, dos filhos, tudo. Isso deixa o nosso corpo em estado de alerta. Só que o corpo foi feito para sentir estresse, porém, o que machuca é ele permanecer. Então, se a gente se pega no meio do dia, às vezes, o ombro vindo em direção à orelha, a gente apertando a nossa boca, a pupila dilatada, a respiração mais curta, tudo isso quer dizer que você está no sistema de sobrevivência. E você acha, Larissa, que a gente deveria ficar 24 horas no sistema de sobrevivência? Não dá, né? Não dá. E isso acaba acarretando uma doença, por exemplo. Exatamente. O que a gente pode desenvolver se a gente se manter sempre nesse estado de alerta? Ótimo. Primeira coisa, vamos pensar assim em um exemplo mais direto. Quando a gente passa por alguma situação de estresse, o que é a primeira coisa que muda em você? Primeira coisa que muda, respiração. Se eu recebo alguma notícia triste ou entro em algum estado de alerta mais alto, a primeira coisa que vai acontecer é minha respiração ela vai ficar mais curta, tá? Quem respira no nosso corpo é basicamente um músculo que chama diafragma, tá? Não são os pulmões. Os pulmões armazenam o oxigênio. Quem respira é esse músculo que faz isso aqui, ó. E ele retorna. E aí, o que acontece? Quando esse músculo ele contrai, ele vai empurrar todas essas vísceras que a gente tem, que são esses órgãos internos, para baixo, que é o nosso movimento peristáltico. Por que eu estou querendo dizer isso? Imagina que o nosso intestino precisa receber essa pressão todos os dias, durante a respiração. Só que eu estou no estado de alerta, onde essa pressão ela não existe, porque eu fico respirando muito curto. Então, o que isso quer dizer? Até a respiração curta vai dificultar o meu processo biológico do meu intestino. Então, o que pode acontecer? Intestino preso. Eu posso não ir ao banheiro por conta de estresse. E essa seria a resposta. Não é porque você precisa necessariamente mudar a sua nutrição. Se o mecanismo respiratório não acontece, as vísceras não conseguem trabalhar. Né? E se a gente for ainda puxar o intestino para um assunto emocional, serotonina, que é um neurotransmissor, é feito 80% basicamente no intestino e não no cérebro. Então, se a pessoa não movimenta o intestino, obrigatoriamente tem uma dificuldade em produzir serotonina. Então, a pessoa fica o quê? Mais triste. Serotonina é o hormônio do prazer também. Prazer, né? Que a gente fala que a gente encontra no chocolate, por isso que às vezes a gente fala, eu comi chocolate e fico mais feliz. Por quê? Porque tem serotonina. Isso, só que a gente tem tudo isso dentro da gente. E às vezes a gente não tá sabendo usar, né? Da forma correta. Às vezes a gente tá se perdendo ali por um momento e tá lá naquele estado de atenção e nem percebe, né, Exatamente. Michel? Eu costumo brincar que dentro da gente a gente tem uma farmácia gigantesca. É só saber buscar. Então, ainda trazendo para esse sentido, onde a respiração, vamos pensar ainda nesse exemplo, a pessoa está em estado de estresse, a respiração não acontece, o intestino também não tem aquela mobilidade. O coração, existe um tecido que reveste o coração, que é uma fáscia do coração, que liga ele no diafragma, que é esse músculo que respira, ainda lembrando dessa historinha. Se por acaso esse tecido não desce para ajudar o coração, porque pensa comigo, ó, ele desce e ele volta. Se esse tecido não ajuda ele a descer, o que ele vai pensar? Pô, tem que bater mais rápido, porque vou ter que acelerar. Então, por isso que o estresse também acelera o coração. Aí você pode procurar depois por eletrocardiograma e falar, pô, não tenho nada no coração, mas eu sinto arritmia. Então, será que sua arritmia é patológica ou será que é um estado de estresse emocional que está causando um desequilíbrio aí nesse sentido, né? Ou seja, uma coisa vai desencadeando outra. E é por isso que a gente precisa cuidar do problema ali na raiz. Exatamente. Então, se a gente precisa cuidar da nossa respiração, precisa se centrar mais e sair do estado de alerta, né? Voltar para o estado de atenção, vamos dizer assim. Com certeza. Ainda puxando para esse exemplo, vamos subindo mais. A gente começou pelo intestino, né? Que seria a falta de mobilidade. Isso, a gente está subindo. E aí, quando a gente não consegue respirar de maneira natural, onde a gente expande o diafragma, o nosso corpo tenta, mais uma vez, sobreviver. Aí, o que ele faz? Usa músculos acessórios. Então, na hora de respirar, eu faço isso, ó. Eu começo a usar o ombro, o esternocleido, vários músculos que vão ajudar a caixa torácica a conseguir abrir. Imagina a gente manter essa respiração diária. Vai começar a dar peso no trapézio, aquela pessoa que fala, nossa, aqui atrás parece que eu tenho um mundo carregando nas costas. Exatamente. Tem dia que a gente acorda ou que a gente tá lá no final do dia e fala, parece que passou um caminhão por cima de mim. Eu tô com dor nas costas, tô com dor nos braços, nas pernas. Às vezes é disso também, né, Michel? Exatamente. E aí, se a gente for subindo ainda mais, né, passando aqui do pescoço para a boca, se existe uma rigidez no nosso pescoço, automaticamente essa rigidez ela é passada também para a nossa ATM.
Então você se pega no meio do dia rangendo os dentes ou apertando a boca. Isso nada mais é do que essa pontinha do iceberg. Então não adianta a gente pensar que o ser humano ele é um sintoma. Ele é muito mais do que isso. A gente tem que entender toda essa relação e esse efeito cascata que vai acontecendo dentro do nosso corpo, né? Michel, tem alguém querendo conversar com a gente? Gustavo já está a postos, você na telinha. Quem é, Gustavo? Qual é a pergunta? Isso mesmo, vamos ver aqui, ó, antes da gente ir pro intervalo, tem a Juliette Santos de Camaçari, na Bahia. Ela fala assim: bom dia, quando fico nervosa, sinto dor de barriga, vontade de urinar e uma suadeira. Isso precisa de um tratamento, Michel? Isso. O que ela precisa ter em mente, primeira coisa, é que todos esses sintomas, na verdade, é uma coisa só, igual a gente estava debatendo, né? Porque ela comentou que dá suadeira. Suadeira, vontade de ir ao banheiro, né? Banheiro. Isso. Então, o que seria esse suor excessivo? Lembra daquela historinha da savana? Então, o nosso corpo ele entende que ele está em um estado de alerta. Então, vai suar mais porque ele entende que precisa gastar a energia. Então, de repente, até para poder, vamos dar um exemplo, lavar uma louça, que deveria ser algo tranquilo, ela está suando porque está sentindo que o corpo precisa sobreviver. E aí, lembra que eu falei que tem um sistema que recupera o nosso corpo e um que deixa a gente em alerta? A contração da bexiga, a bexiga ela é ao contrário. Quando ela relaxa, ela libera a urina. Quando ela contrai, ela deixa a urina no local. Então, se ela fica num sistema onde o corpo dela entende que precisa sobreviver, ela acaba relaxando uma área que não deveria relaxar por compensação de outra área que está recebendo mais sangue. Vamos dar um exemplo. Ela pode estar com mais sangue e mais força em pescoço e no tórax, e a área mais baixa, como a pelve, pode estar com uma dificuldade e aí pode gerar essa alteração. Então a dica é prestar atenção. Se você está muito estressada, muito nervosa, ficar de olho aí nas suas emoções, porque tudo isso pode estar acarretando na sua saúde. A gente vai fazer um intervalo, é bem rapidinho, não saia daí, a gente volta já. O Michel vai trazer dicas. Como a gente consegue se manter equilibrado, controlar as nossas emoções para que a gente não tenha problemas na nossa saúde. Não saia daí, a gente volta já com tudo isso e muito mais.